Oi, alunos, saudades de vocês. Hoje a gente vai rever o primeiro capítulo da nossa apostila, a Terra, lugar de vida, e a gente vai começar a falar sobre a formação do universo, quando tudo começou. Há 13,5 bilhões de anos, a matéria se formou. O que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então eu tenho um pontinho muito pequenininho que sofria grande pressão e alta temperatura. Ele sofria tanta pressão e tanta temperatura que ele expandiu e aí se formou a matéria. Essa é a teoria que nós chamamos de Big Bang. Hoje é a teoria mais aceita, que mostra que o universo está em expansão. Mas como que eles comprovaram isso? Então aquela matéria se expandiu e começou a formação de uma série de corpos celestes, poeira, muita poeira. Essa expansão, ela pode ser comprovada segundo estudos de efeito Doppler. Não se atentem tanto a esses termos, mas só para vocês entenderem como que os cientistas comprovam. Através da frequência de ondas de luz e som, obviamente muito mais agora nesse sentido de luz, eles observam que quando uma estrela se aproxima da nossa visão, ela está mais próxima, ela emite uma onda de luz de coloração azulada. E quando ela passa a se afastar da nossa visão, ela vai, ou da visão, ou do local onde nós estamos, ela vai adquirindo um espectro luminoso de cor avermelhada. Cientistas observando o espaço, o nosso universo, eles perceberam que as galáxias elas estão num tom de coloração mais avermelhado. Isso demonstra que elas estão cada vez mais longe do nosso planeta Terra. E isso é uma das comprovações que a teoria do Big Bang é a mais aceita, que o universo continua em expansão. Aí, o que aconteceu? Formou-se uma grande nebulosa, que é uma grande nuvem de poeira, gelo e fragmentos de rocha. Essa nebulosa foi se esfriando e a pressão de provavelmente a explosão de uma estrela fez com que esses fragmentos se juntassem e formassem o sistema solar. A maior parte dessa nuvem de poeira se contraiu formando o Sol. Esse Sol formou a maior parte, então, do sistema. Ele é uma estrela. E ele fez com que um disco achatado, o resto da poeira, ficasse orbitando ao seu redor. Isso aconteceu há mais ou menos 4,6 bilhões de anos. O resto dos fragmentos, eles se agruparam e acabaram formando os planetas e os outros corpos celestes que fazem parte do nosso sistema solar. Satélites, asteroides, meteoros, enfim, uma série de fragmentos. O Sol. O Sol é uma estrela, pois ele apresenta luz própria. Ele tem a sua atmosfera toda formada de gases, hélio e hidrogênio. A temperatura é tão alta nessa região que o seu núcleo funde os átomos de hélio e hidrogênio. É o que a gente chama de fusão nuclear. E aí ele emite essa coloração e que alcança tão longe o sistema.
O Sol, ele fica na galáxia, na nossa galáxia, que se chama Via Láctea. Galáxias são aglomerados de estrelas que compõem o nosso universo. Os planetas, vou voltar para o outro slide. Os planetas são corpos não luminosos, eles são iluminados pelo Sol. Além dos planetas, alguns deles apresentam satélites naturais que realizam órbitas em volta do próprio planeta, como é o caso da Terra, de Marte, Júpiter. Esses planetas, eles se formaram através também da contração dessa nebulosa na mesma época em que o Sol se formou. Hoje, nós sabemos que o Sol é o centro do universo. Vamos falar mais um pouquinho de planeta antes. A maioria dos planetas, ele tem uma forma arredondada, vocês sabem disso, isso está bem gravado na apostila. Ele tem por que esse formato arredondado? Ele tem um tamanho grande, quanto maior é o corpo celeste, mais arredondado ele é. Por quê? Porque ele tem uma força, um movimento de rotação, que é o movimento que ele faz girando em torno do próprio eixo, e a força gravitacional que exerce em volta desse corpo celeste. Isso faz com que, como se ele passasse uma lixa em volta dele e moldasse ele num formato arredondado. Os asteroides, que são corpos celulares bem menores, eles não têm esse formato, porque a força da gravidade em volta deles é muito menor. Então ele não molda esse corpo celeste. Então hoje a gente sabe que o sistema solar ele é feito pelo Sol e ao redor deles orbitam os planetas, mas nem sempre foi assim. Esse modelo em que o Sol está no centro e os planetas orbitam ao redor dele pelo movimento que a gente conhece, que se chama translação, se chama modelo heliocêntrico e foi proposto por Nicolau Copérnico e por Galileu, reafirmado mais tarde, mas eles foram muito perseguidos pela igreja, eles tiveram que voltar atrás nos seus conceitos, porque não se aceitava essa teoria. Eles acreditavam em um outro modelo. Aristóteles, que apesar de ter se enganado, ele era o cara, né? Porque na época não existia nenhum instrumento que ele pudesse observar. Ele observava só pelos olhos. Então era um filósofo muito curioso, que prestava muita atenção na natureza e observava o céu. Na época se conhecia apenas o Sol, a Lua e 5 planetas que eram possíveis de se observar a olho nu. Então ele construiu um modelo, ele construiu um modelo em que a Terra era o centro do universo e os planetas giravam ao redor dele. Então Aristóteles e Ptolomeu também acreditavam que a Terra era o centro do planeta e os outros 5 planetas orbitavam ao redor dele, assim como o Sol e a Lua. Muito mais tarde foi ser aceito que o sistema solar era formado pelo Sol no seu centro e os planetas orbitando. Apesar de ter sido perseguido e ter que voltar atrás nos seus conceitos, Galileu teve uma importância muito grande para o desenvolvimento da observação do universo, do sistema solar. Ele ficou sabendo que um holandês desenvolveu um instrumento onde aumentava o tamanho de alguns objetos. Em pouco tempo, Galileu já construiu o seu primeiro instrumento que aumentava em 9 vezes
uma luneta bem primitiva. Em menos de um ano ele conseguiu desenvolver esse instrumento, aumentando 30 vezes mais o tamanho dos objetos. Então ele observava, ele nos pontos certos, ele acabou observando que a Lua apresentava crateras. Ele teve uma grande importância no desenvolvimento da astronomia no nosso planeta. Então tá aqui Nicolau e Galileu. Galileu aqui representando com a luneta dele e a sua grande contribuição para o desenvolvimento da ciência astronômica no nosso planeta. Bom, o sistema solar, a Terra fica a 150 milhões de quilômetros de distância do Sol. A distância do Sol para a Terra, na verdade, ela é medida em unidades astronômicas, UA. Vocês vão ver isso em vários textos que vocês procurarem. Ele apresenta 8 planetas que realizam a órbita ao redor do Sol, no movimento que se chama translação. Nós temos 4 planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, que são os 4 primeiros planetas, ou também chamados de planetas internos, e 4 planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que são os 4 planetas mais afastados do Sol, também chamados de planetas externos, e eles não apresentam uma estrutura rochosa. Agora, alguns estudos estão demonstrando que alguns deles apresentam um núcleo um pouco mais sólido. Mas o que vocês têm que lembrar? Não precisa saber números de distância do Sol, nem temperatura dos planetas. O importante é guardar esta informação, tá? Então, que existem 8 planetas que realizam a órbita. 4 deles, os mais próximos do Sol, têm uma estrutura rochosa e 4 deles apresentam uma estrutura gasosa. Nós temos lá algumas curiosidades dos planetas. Então vamos lá, Mercúrio, ele é o mais próximo do Sol, então obviamente ele tem altas temperaturas, né? As temperaturas dele variam de menos 180 quando ele está de noite, no seu movimento de rotação, e 430 graus quando ele está durante o dia recebendo a luz do Sol. Não possui satélite natural. Essa é uma informação relevante. A temperatura você não precisa decorar, tá bom? Vênus, a atmosfera ela é composta principalmente por gás carbônico e as temperaturas também são altas. Vênus é um planeta que a gente consegue observar à noite. Ela é conhecida muito famosamente como estrela d'alva, mas ele não tem luz própria, lembrem disso. O planeta ele é iluminado pelo Sol, então ele é um corpo celeste iluminado, ele não tem a luz própria, tá? Terra, até o momento, é o único planeta que apresenta vida, por enquanto é o que a gente sabe. Possui um satélite natural só, que é a Lua. Importantíssimo e o que garante a vida nesse planeta são 2 situações. Primeiro, água no estado líquido. Segundo, ele apresenta uma camada de gás que se chama gás ozônio, que forma a camada de ozônio, que faz com que a temperatura permaneça constante e agradável, possibilitando a vida nesse planeta, tá? Marte, ela tem uma superfície avermelhada, a atmosfera também é rarefeita, tem pouco oxigênio, não dá para respirar lá, ela é uma maior parte formada por gás carbônico e possui 2 satélites, Phobos e Deimos. Lembrando que a maioria dos planetas, eles receberam o seu nome por conta dos deuses gregos, que observavam o céu na época e foram nomeando os planetas. Muitos se mantiveram, só a Terra que não, com o nome de um deus grego, mas Marte é o deus da guerra, por isso as suas luas foram denominadas de Phobos e Deimos, Fobia e
demônios, que lembra medo. Os planetas rochosos, então Júpiter é o maior planeta do sistema solar. O seu maior satélite natural, ele se chama Ganymedes e ele possui pelo menos 79. Eu li um artigo que eles já estão considerando 83 satélites. Saturno é o segundo maior planeta do sistema solar. Todo mundo conhece ele porque ele apresenta os seus anéis, os anéis de Saturno, que são formados por partículas rochosas e poeira. Ele também apresenta muitos satélites. Urano, ele tem uma coloração verde azulada porque ele tem grande quantidade de metano na sua atmosfera. Ele possui pelo menos 27 satélites. Netuno é o mais distante do Sol. Ele possui pelo menos 14 satélites. Relembrando que Plutão foi desconsiderado de ser um planeta, hoje ele é considerado um planeta não, pois muitos dos satélites que estavam presentes nos planetas mais afastados são muito maiores do que Plutão. Além disso, Plutão apresentava uma órbita irregular. Então ele passou a ser considerado um planeta não e saiu da classificação de planeta. Então essa é a primeira aula.